Qual o seu nome completo? Odilar Faleiro. O senhor autoriza que nós façamos essa entrevista e que ela seja utilizada para a realização de vídeos, livros, artigos e documentários? Sim, que eu puder ajudar, eu autorizo sim. Tranquilo. Quando o senhor nasceu? Eu nasci no ano 57, Onde o senhor nasceu? no Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Qual que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Marino Faleiro. E de sua mãe? Irena de Oliveira Faleiro. Você sabe de onde o seu pai e sua mãe são naturais? Meu pai nasceu em Soledade, no Rio Grande do Sul, e minha mãe nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Você sabe de onde vieram os seus avós, paterno e materno? Na verdade, não sei te dizer, não. De onde veio esse sobrenome, Faleiro? Também não sei te dizer, porque o meu avô era faleiro, né? Mais brasileiro, e a minha avó era com a origem italiana. Mas, na verdade, faleiro eu me criei, nunca procurei para ninguém de onde vem essa origem, não. Sei que tem muito no Brasil, tem no Face, assim, de vez em quando aparece em Goiás, para toda parte no Brasil tem faleiro. O senhor chegou a ter uma convivência uma convivência muito próxima com os seus avós? No tempo que eu era menino, sim. Minha avó, a materna, no Rio Grande do Sul, eu saí de lá com 4 anos, aí não foi muita convivência. Ela vinha passear na nossa casa, aí a avó paterna teve mais convivência até nós ir para a Transamazônica. Quando eu ia para a Transamazônica, aí logo eles faleceram e a minha avó ainda chegou, acho que vinha uma vez aqui passear. Aí isso em 77, que nós chegamos aqui, eu acho que dali uns 3, nos anos 80 mais ou menos, que eu convivi, que eu consegui ver eles. Aí depois foram ficando velhinhos, morreram. Aí não. Mas quando morava no Paraná, que nós moramos, do Rio Grande do Sul, nós temos o Paraná. Moramos 16 anos no Paraná. Nesses 16 anos que eu morei no Paraná, com a avó paterna, eu convivi mais tempo. E o senhor chegou a ter convivência com seus bisavós? Não, não conheci. Nem conheceu. Não. Lá em Tenente Portela, o senhor morou lá até que idade? 4 anos de idade só. E depois foi para... Viemos para o Paraná, Santo Antônio Sudoeste, 8 anos. Depois fomos para Capitão Leandro das Marques, mais 8 anos. Capitão Leandro das Marques fica pertinho do Parque Nacional do Iguaçu lá. Morava uns 3 quilômetros longe. E lá, o que o senhor e a sua família fazia? Lá nós era da agricultura. Plantava soja, feijão, milho. Até hortelã tinha no plantio. Em Capitão Leandro das Marques já tinha hortelã, em Santo Antônio não. A terra era sua? Não é do pai, A terra que ele tinha, ele comprou ou ele herdou? Não, ele comprou. Ele vendeu uma terra no Rio Grande do Sul, ele comprou uma no Paraná, em Santo Antônio, meia pequena. Aí quando nós fomos para Capitão, aí comprou uma terrinha maior. 25 hectares. Lá 25 hectares de terra, lá é bastante, né? Aí com a vontade de ter mais terra, viemos para Pará. Meu pai vendeu lá e viemos para cá. Você tem quantos irmãos e irmãs? Eu tenho, por parte de pai e mãe, 5. Um irmão e 3 irmãs. Aí tem mais uma irmã que minha mãe faleceu, o pai casou e tem mais uma irmã que mora no Paraná. São 6 ao todo, por parte só de pai. Todos eles moraram juntos lá no Paraná? Sim, no Paraná moravam todos juntos. Aí as minhas 2 irmãs que vieram para cá já eram casadas. A uma veio junto na mudança, mora para cá, e a outra ficou morando lá, no Capitão. Todo mundo lá lidava com a agricultura, com a terra? Essa minha irmã que vieram para cá era na agricultura. A outra não, morava na cidade, o marido dela consertava rádio, TV, essas coisas. Morava na cidade de Capitão. Vocês nunca tiveram nenhum tipo de contato com os seus parentes de origem italiana? Nada? Não, eu não. É que daí quando cheguei ficando maior, que poderia se interessar, aí a gente ficando longe da avó para conversar,
Minha mãe também faleceu com 40 e poucos anos aqui. Aí, não, nem as histórias dos meus bisavôs, nada eu sei. E lá no Paraná, então, você viveu mais tempo, né, da sua juventude? Eu saí de lá com quase 20 anos. Completei aqui, mas saí com... Completou 20 anos Cheguei aqui. em julho aqui e em novembro completei 20. Morei Tá. 16 anos no Paraná. Ainda sobre o tempo que você viveu no Paraná, você falou que lidava com a agricultura. O senhor tem ainda uma memória de sua infância e juventude, seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná? O senhor ainda tem uma memória de sua infância, de seus amigos, de suas amizades? Na Santo Antônio do Sudoeste eu saí de lá com 12 anos. Aí tinha amigos, só mais tempo de menino, né? Agora, Capitão Leonas Marques tem mais lembrança. Eu me formei mais rapaz ali, adolescente. No Rio Grande do Sul, o senhor perdeu completamente o vínculo? Eu fui passear lá umas 2 vezes. Uma vez quando eu morava em Capitão, e aí daqui quando eu fui uma vez, mas só entendendo Portela mesmo. Não tem assim mais aquela lembrança de lá. O senhor Tem parentes que moram pra lá, mas não tenho vontade de ainda dar uma passeada lá e ter parente em Porto Alegre, tem parente em Tenente Portela. O senhor ainda fala com eles de vez em quando? Hoje mesmo ainda conversei com minhas tias, irmã da minha mãe, pelo Zap, né? Manda mensagem, elas mandam pra mim. Sempre a gente conversa. E lá o senhor ficou até mais ou menos 20 anos de idade. O senhor estudou lá? Como é que foi? Na época eu estudei em Santo Antônio Sudoeste. Aí, naquele tempo a vida nossa era sofrida. E quando terminou o primário, que falaram na época, né? Quarta série. Aí até minha mãe dava aula. Aí eu repeti a quarta série, não porque eu rodei, é porque para estudar mais, né? Fiz mais um ano e aí não tinha mais estudo lá perto, e o pai era pobre, não tinha como a gente sair. Aí só fiz isso mesmo, meu estudo. Com 20 anos de idade, o senhor estudou até a quarta série? Só até a quarta série. Não, é meu estudo todo, só até a quarta série. Quarta série. Só que quando eu repeti a quarta série, só para não ficar sem estudar e fazer companhia para minha mãe quando ela dava aula, eu tirei nota 10 em tudo, porque eu já sabia, né? E gostava de estudar, só que a gente naquele tempo não tinha tanta oportunidade, né? Era mais difícil. Antes de vir para cá, para a Amazônia, qual informação que o senhor tinha a respeito daqui? O senhor já tinha ouvido falar? A primeira vez que o senhor ouviu falar em Amazônia na sua vida, como é que foi? Não, isso foi morava em Capitão, em 72, o governo trouxe uns tios meus para cá, que foi quando abriram a Transamazônica, em 72, né? E aí eles sempre tinham contato por carta naquele tempo, porque aquele tempo era mais difícil. E aí o meu pai sempre falava, eu quero ir conhecer lá para nós ir para lá arrumar mais terra. Aí o pai veio em 76 aqui, olhou, gostou. Em 77 nós mudamos para cá. Quem eram seus tios que vieram para cá a primeira vez? Meu tio é Antônio Oliveira, ainda é vivo, só que hoje mora em Boa Vista, Roraima. Ele é o único tio dos homens que eu tenho que está vivo. Ele está com 86 anos, se não me engano. Ele veio para cá em 72? 72. Então, seus tios que incentivaram seu pai a vir? Aí o pai veio aqui, eles mostraram e mostraram as vantagens que tinha pra gente, para conseguir um pedaço de terra maior. O pai queria ajudar os filhos, né? Aí comprou uma terra para mim, comprou para o meu irmão, e comprou a dele. Seu pai veio em 77, portanto, ele já veio depois e ele precisou comprar os lotes? Sim, comprou o direito. Comprou direito. Na época já tinha gente morando, aí ele comprou o direito. Os seus tios que vieram antes, ganharam a terra ou compraram? Ganharam. Eles chegaram aqui a Transamazônica, eles contavam que a Transamazônica estava aberta, até a estrada boa, mas largaram eles aí no meio da mata, né? Aí disse que o governo ajudou com um salário, parece que por 6 meses, e aí eles se viraram aqui. Até para conseguir uma
plantar uma macaxeira, uma coisa, eles têm que ir para Altamira, buscar a rama para começar, porque Altamira estava mais desenvolvido um pouquinho. Como é que foi quando o seu pai avisou para o senhor, para a família, que vocês viriam para cá? Qual foi sua reação? Não, ele conversava muito, a gente incentivava e tinha vontade de vir mesmo. Vocês tinham vontade? Sim, tinha vontade. Porque tentar conseguir uma terra maior, né, quando a gente conseguiu. Aí chegamos aqui, no começo a gente não tinha prática, que lá no Paraná era plantio com arando da terra, aquele tempo nós ainda era com boi. Daí chegamos aqui com essa ideia e aqui é diferente, no caso. Aqui a gente plantava arroz, plantava, a terra mista não é lá grande coisa para cacau. O que muita gente cresceu aqui é plantando cacau, né? Eu vivi na terra, tá com 20 anos, aí eu sofri um AVC. Faz 20 anos, eu tinha 37 anos quando eu sofri AVC. Quase. E aí eu vendi lá e coloquei esse hotel, que as placas já estavam aqui. Parei com a terra, mas eu trabalhei até meus 53, 54 anos na roça aqui. Só que plantava muito arroz, aí eu era fraco, trabalhava para os outros, derrubando mato de motosserra. Naquele tempo não era proibido, a gente podia derrubar, né? Entrar no meio de uma matona doida aí, não sabia nem para onde ir, brocado para derrubar. Sofrido aquele tempo, para a gente. Aí depois naquele tempo também não era muito problema, eu tenho uma pica-pauzinha, vendia as madeirinhas e fui melhorando. E foi que eu organizei minha terra e eu tive o derrame aí, eu não pude mais trabalhar no sol. Aí eu vendi, tem esse hotel aqui. Então, o senhor veio para cá por incentivo dos seus tios e o seu pai que incentivou, e o senhor tem alguma lembrança de sua mãe? O que ela achou quando seu pai falou que vocês viriam para cá? Na verdade, a minha mãe apoiou, deu maior força. Só que quando chegou aqui, ela não tinha acostumado, assim, porque aqui era diferente, né? Ela não vou dizer assim que a mãe era apaixonada por aqui, que nem eu sou hoje, que Deus eu, se eu tiver que ir embora daqui hoje, eu acho que eu não sobrevivo no outro lugar, que eu gosto mais daqui. Mas a mãe, a doente, aí acabou falecendo, ela nunca acostumou 100% aqui. Você acha que a morte da sua mãe tem a ver com a falta de adaptação ao lugar aqui? Não, não, a mãe já veio do Paraná doente. Aí chegar aqui, o recurso aqui era difícil. Aí o hospital que tinha aqui na época era Rurópolis. E porque a mãe não estava muito bem, o pai levou ela em Santarém. Vocês conhecem a cidade de Santarém, daqui a 300 quilômetros. Aí foi lá, deixou ela eu não entendi direito porque deixou ela no hospital lá. Aí chegou aqui e falou, a tua mãe ficou bem lá, ela foi tomar banho, ficou bem. Mas eu me dei uma vontade de ir para lá e a minha irmã mais velha estava lá na casa dele. Falou, eu vou junto. Aí nós fomos. Quando chegou lá na Santarém, a mãe estava nas últimas. Só mexia assim, assim no oxigênio. Aí naquele tempo, para avisar o pai aqui que a mãe tinha. Eu fiquei quase doido, desesperado, dizendo que ia tirar e levar para outro hospital. Aí a enfermeira falou, olha, sua mãe, milagres pode acontecer. Se o senhor quer tirar, nós vamos, mas a sua mãe só por um milagre. Aí a gente não sabe 100% o que aconteceu, mas a mãe sempre era doente. Ela era diabética, ela tinha problema de outras coisas, útero, essas coisas feridas. Sempre estava se tratando. E aí acabou falecendo, a gente não sabe certo, nunca fiquei sabendo certo o problema. Dizendo o pessoal lá no hospital que nem eles entenderam. Aí eu fiquei lá até umas horas, tinha uma rádio só naquele tempo, a rádio rural de Santarém. Eu fui lá e avisei no rádio que a mãe estava passando mal, ligou para ir. Aí meu pai fretou um carro aqui, foi meus irmãos, tudo, meus irmãos. Chegaram lá, era mais de 1 hora da madrugada. Ainda todo mundo entrou lá, a mãe ainda estava viva. Aí foram pro hotel, que não pode ficar no hospital todo mundo, né? Aí não demorou muito, ela faleceu. Quer dizer que quando você chega em Santarém e precisa comunicar seu pai, não tinha telefone, não tinha nada, vocês comunicaram pela rádio? Aqui nunca teve posto, não tinha posto de telefone, não tinha nada aqui. Aí a única saída era a rádio, porque o pessoal escutava a rádio rural aqui. Aí o pai não escutou, mas teve uns amigos aqui conhecidos que foram e avisaram ele. Isso foi rápido, essa comunicação? No mesmo dia ele avisaram, e aí à tarde ele já pegou o carro e quando foi 1 hora da madrugada ele já chegou lá.
É, porque os vizinhos, muita gente escutava a rádio aqui, aí... Aqui a comunicação melhor que tinha era rural e a Rádio Nacional de Brasília. Telefonema nem pensar. Você chegou aqui, portanto, em 77, 77, sim. com cerca de 20 anos de idade. Qual foi sua reação quando chegou e pensou, aqui é o lugar onde é que eu vou viver? O que você sentiu nessa hora? No início, ser sincero mesmo, para mim não me prejudicar, que o meu pai fez isso por nós, eu cansei de me esconder e chorar, desanimado, porque, sabe, eu me criei no Paraná, chegar aqui um lugar bem diferente, no começo foi sofrido, difícil. Como é que foi essa viagem de lá para casa? Vocês vieram de quê? Nós viemos num caminhão Chevrolet, 9 dias de viagem lá aqui, viemos para o Goiás. E você pode falar um pouco desse trajeto? Como é que foi essa viagem? Não, a gente, o cara que trouxe a nossa mudança, um ano antes ele tinha trazido a mudança de um outro, que ele chegou um ano antes, que o seu Ari lá. E ele foi lá e quando o pai vendeu, falou, eu levo. Aí ele fez uma armação lá no caminhão e organizou bem, botamos uns colchão assim no meio da mudança. Aí a gente vinha na gabina, porque vinha dois motoristas, e os outros vinham sentados lá naqueles colchão. Aí parava meio-dia, fazia almoço. À noite a gente puxava uma lona, armava assim, botava uns colchão no chão, dormia. E viemos, foi 9 dias lá aqui. Mas foi uma viagem tranquila, só que aquele tempo era difícil, né? E caminhão Chevrolet, quando chegou na Transamazônica, a Transamazônica não era ruim. O problema da Transamazônica, no verão, ela dá muito aquelas costelas de vaca que falam. E aquele caminhão duro tinha que vir devagarinho. Quando nós entramos lá no estreito, que veio para cá, foi enjoado. No asfalto não, ia bem. Mas foi até assim divertido. Na época que a gente era novo, eu gostava na região de Minas, quer dizer que lá não passava ninguém em cima. Aí meu pai pegou um ônibus em São José do Rio Preto, com a minha família, só vinha eu no caminhão, e atravessou o Triângulo Mineiro, que eu lembro, e veio esperar num posto aqui na frente, porque lá a fiscalização não podia vir em cima. Aí mesmo assim eles alcançaram nós, os fiscais, e olharam aqueles colchão. Mas aqui tem muita gente, né? Porque tem esse colchão. Não, esse colchão aí é porque à noite nós paramos, nós dormimos aí. Mas lá no Triângulo Mineiro a fiscalização não queria que viesse. Trouxemos galinha, trouxemos cachorro. Aí o pai comprou a vacina para os cachorros que trazer, que aqui diz que quase não existia. E a nota fiscal. Aí, nós não pegamos atestado, né? Aí quando chegou no Triângulo Mineiro lá, o pessoal... E esses cachorros são vacinados? Eu falei, são. Tem atestado? Eu falei, tem. Eu fui mostrar a nota para ele. Mas isso aqui é nota. Ah, eu não sabia. Mas são vacinados. Fui eu que vacinei, eu mesmo tinha vacinado. Tudo certinho. Aí eles... dá uma galinha para nós aí, que nós vamos... Aí eu peguei e subi, já dei uma galinha para eles, vamos embora. Na época aí, fui embora. Os cachorros que nós trouxemos de lá na época não aguentaram, parece que aqui o clima é diferente. Cachorro de caça, aqui tempo a gente não tinha vontade de caçar. Mas enquanto eu estava sofrendo assim, derrubando mato dos outros, a vida era meio desanimada. Depois que eu botei a serralhazinha, que naquele tempo vendia até umas madeirinhas para exportação, melhorou um pouco. E aí antes de eu sair do lote, eu já tive o AVC. Aí melhorei, o pessoal incentivaram eu a ser candidato a vereador, porque eu mexia aqui com futebol, sempre com comunidade, né? Fui candidato, eu ganhei, fui eleito vereador, aí depois vendi o lote para cá, já quando eu era vereador. Aí fui vereador por 2 mandatos, depois o Santo foi candidato, eu fui candidato a vice, nós ganhamos. 12 anos eu fui político aqui. Quando o senhor chegou, portanto, com o seu pai, os seus tios já estavam aqui, né? Meus tios, sim. E vocês foram morar próximos um do outro? Um tio meu morava aqui na comunidade da 60, logo aí na frente. E os dois moravam. Um morava até num lote que eu comprei. Ele foi morar lá perto de Rurópolis e acabou vendendo o lote lá e veio aqui, entrou na mata, ele tirou um lote para ele e morava nesse lote que eu comprei. E o outro morava no lote deles mesmo. Era perto aqui. Aí o pai comprou o dele mais lá na frente, dá 1.500 metros longe do meu tio.
Aí nós ficamos por aí. Aí foi com o tempo eles venderam e foram para Taituba, e agora estão lá em Roraima. Né? É, então, o senhor com a sua família, seu pai, sua mãe e irmãos, vocês eram quantos? Quantas pessoas que viviam nesse lote? Na família? Sim, quando vocês chegaram em 77? É, que daí nós chegamos, era uma irmã e um irmão e eu, com o pai e a mãe. Assim. Qual a idade de cada um deles? É, o meu irmão é 2 anos mais novo, estava completando 18. Minha irmã devia estar completando uns de 15 para 16, que é a mais nova. Por parte de mãe, né? Aí quando minha mãe faleceu, meu pai foi para o sul passear, encontrou outra mulher lá e ele tem uma filha agora mais nova, que é com essa mulher lá. Só que eles viveram um tempo aqui, ela também não acostumava muito, aí eles venderam e foram embora pra lá. Seu pai voltou para o sul? Voltou. Vocês sempre mantiveram contato com seus parentes de lá do sul, do Paraná? Sim. Aquelas épocas mais era carta, né? Aí depois começou o telefone, o meu pai morava em Marmeleiro, no Paraná. A gente ligava daqui, que tinha um posto telefônico aqui. Aí já tinha melhorado, já tinha um posto telefônico. Aí avisava lá a dona do telefone, que o pai não tinha. E eles avisavam ele a hora e marcavam a hora e falavam com ele por telefone, assim. Tanto que no dia que o pai faleceu lá, ele faleceu à noite, quando eu fui saber aqui por motivo de comunicação, já era 11 horas da manhã. Já estava marcado inteiro para 3 horas, não tinha nem como pensar em ir lá. Aí falei com os tios, que hoje já são mortos também, falei com eles disseram, nós vamos enterrar teu pai 3 horas. Aí não podia fazer nada, ficamos por aqui mesmo. Né? Bom, e aí, nesse lote do senhor, esse lote do seu pai, na verdade, né? Seu pai, sua mãe e seus irmãos. O que vocês passaram a fazer lá? Que atividade vocês se dedicavam? O que vocês produziam lá? É que eu falei que quando nós chegamos aqui, a ideia de plantar, arar terra, fazer lavoura, né? Meu pai comprou um tratorzinho desses agrales, com arado. A gente arava a terra, plantou uns arroz, lá arrancou capim de enxadão, tinha um capim, e plantou, mas foi um ano, produziu bem, no outro já não vem, porque a terra aqui tem acidez. Hoje produz muito aqui, mas é com técnica, né? Na época não tinha. Aí ele desistiu mais e acabou plantando pasto e mexendo com gado e pimenta. O pai tinha umas pimentas. Eu tentei plantar pimenta na minha terra, mas eu plantei num lugar que não aprovou muito e aí não saiu. A pimenta naquele tempo era bom de... É uma das principais produções que tinha aqui. Então, seu pai foi das pessoas que veio depois e que veio também com algum recurso, né? Ele vendeu essas 25 guitarras lá e veio aqui, comprou a dele. Naquele tempo era cruzeiro, 70 mil cruzeiros. Comprou o meu por 25. E, na época ele me deu 50 mil cruzeiros. Lá no sul? Aqui, quando nós chegamos. Ele comprou aqui por 50 mil? Não, ele me deu 25 mil. Aí, desses 25, ele me ajudou, que eu era novo, a comprar esse lote, interferindo, né? Paguei 25 no lote. Em quantos hectares? 100 hectares. 100, na verdade, não, 96, mas aqui a média de 90 e poucos. Que nem o lote que o pai tinha era 116. Não é todas bem a mesma coisa, mas essa média. Lá no sul ele tinha quantos hectares? 25. 25. Com esses 25 ele conseguiu comprar aqui o quê? Ele comprou 116 hectares para ele, 100 para mim e comprou 100 para o meu irmão. E ainda barato. E ainda sobrou dinheiro? Ainda sobrou. Na época a gente investiu errado. O pai sempre sobreviveu bem, tinha um gadinho, mas nós, que no começo não tinha muita experiência, sofremos um pouco, até que nós pegamos um jeito e trabalhamos muito. Então, com os 25 hectares que ele tinha lá no sul, no Paraná, ele conseguiu comprar mais de 300 hectares aqui? Comprou mais de 300 e ainda comprou um tratorzinho agrale. E ficou com dinheirinho ainda na época. Nossa. Ele plantou essa pimenta. Eu aqui peguei os 25, eu nunca fui de gastar, não. Mas eu plantei 1000 pés de pimenta, comprei as coisas e não aprovou, e aí eu me casei aí, em 79.
E ficou tudo mais difícil, não subinvestir. Bom, então, já em 77, com 20 anos de idade, o senhor tinha o seu próprio lote? Sim, aí quando cheguei, quando eu completei 20 já tinha comprado esse lote. Sim. Que o pai chegou, comprou a terra lá e ficou Naquela época, o povo que vinha de lá, de fora, eles... Tinha muita gente querendo vender, doido para vender aqui. Aí o cara começou pedindo uma pressão, aí foi indo, foi indo. Aí foi baixando até que comprou esse lote. Mas era quando eu completei 20 anos, já era o dono do lote. Com 20 anos de idade, o senhor era dono de 100 hectares de terra. Sim. Aqui na Amazônia? Na época o pai teve que ir no INCA, né? Porque para pegar uma terra aqui tinha que... A gente fazia tipo uma seleção lá, se pergunta. Porque mais as terras era para... Porque eu estava comprando e o cara ia desistir e ia sentar no meu nome. Mas aí o pai teve que dar uma reforçada porque eu era solteiro, né? Na época eu peguei lá. Mas deu certo. Os lotes só eram dados ou vendidos para quem era casado? Aí eles exigiam que fosse a pessoa que tivesse família. Mas daí como o pai também foi lá e eles viram que eu era agricultor, que eu ia encarar a roça também, aí eles aceitaram. Mas a preferência era para quem tinha família. Uhum. Tá. Então aí, bom, quando o senhor chegou, você já tinha um apoio importante, que era dos seus tios, chegou com seu pai e moravam mais próximos uns dos outros, né? E como foi a relação que o senhor estabeleceu com outras pessoas, com os vizinhos? Como é que o senhor foi criando laços de amizade com outras pessoas aqui? Eu imagino que a família do senhor facilitou muito isso, mas como é que foi para o senhor construir as suas relações pessoais aqui? Eu sempre, a gente muito católico, a gente ia para a igreja, e aí chegar aqui, a primeira coisa a gente foi para a comunidade, tem uma igrejinha ali, isso no lote do meu tio. E lá na igreja a gente começou a conhecer o povo, e começamos na época a mexer com futebol, e eu ajudava, animado. Aí a gente ia fazendo conhecimento, saía no município todo aí com o time brincando bola, né? Era bem animado, inclusive às vezes eu costumo falar que aquela época era, para isso, era mais animado do que hoje. Porque a gente ia lá para Rural, até em Rural nós fomos em torneio com o time. O nome do nosso time era Juventude. Eu fui presidente desse time faz mais de... O presidente aqui na época, ele fazia, escalava time, fazia tudo. Era o presidente do tesoureiro. Mais de 15 anos que eu tomei conta desse time. Nesse meio, acho que ficou 1 ano ou 2 que eu fiquei sem tomar conta, depois eu voltei. Uhum. Aí nesse negócio de futebol a gente faz amizade, né? Toda parte. O senhor jogava bola? Eu fazia de conta. Eu ria dizer que eu jogava ponto direito na época. Aí eu jogava logo a seta nas costas assim e escalava os outros, né? Mas é brincadeira, eu gostava de brincar e corria bem, mas nunca fui bom de bola não. Uhum. Mas aqui era uma diversão muito animada naquela época. Na verdade era uma das poucas diversões que tinha. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou quando chegou aqui? Dificuldade aqui, quando nós chegamos, a dificuldade foi a falta de experiência de mexer com a terra aqui, né? Porque a gente chegou aqui pensando numa coisa e não era. Aí foi difícil, porque a gente trabalhando errado, como eu falei, que eu plantei essa pimenta, que seria bom na época, mas não deu certo, a terra, não conhecia a terra, o lugar que eu plantei não foi bom. E aí a gente tem que estar trabalhando para os outros. Era difícil aí, né? E na época, transporte eu não digo, porque em 77 a Transamazônica era uma estrada muito boa. Mas aí, quando chegou nos anos 80, ela começou a dar problema, e aí teve umas épocas que feio. Teve épocas aqui de ter de 3, 4 quilômetros de atoleiro. Ficou praticamente isolado. Agora está com uns 20 anos ou mais que não dá mais esses atoleiros bravos. Acontece de chover, parar um meio-dia os caras numa ladeira, coisa, mas aqueles atoleiros não existem mais. E como é que o senhor foi
fazendo para superar essas dificuldades? Foi o que eu disse, que a dificuldade sobre financeira, eu encarava, eu tinha coragem de trabalhar derrubando mato, trabalhava colocando juqueira, eu não queria nem saber. Às vezes eu ficava a semana toda fora de casa trabalhando, se enfiava, ia entrar num barraquinho lá no meio da mata e ficava lá para poder sobreviver. Graças a Deus, as dificuldades aqui na época também não tinha. A cidade aqui começou em 77, em 78, que começou umas casinhas. Aqui não tinha hospital, aqui não tinha. Colégio tinha, que o INCA tinha deixado por aí, né? Mas a minha mulher, quando engravidou, tinha que para fazer pré-natal. Eu sempre fui lutador, mas ela sempre foi para Rurópolis, tinha que levantar de madrugada, pegar um pau de arara aqui, e ir para Rurópolis, fazer o pré-natal e voltar de tarde. Meus filhos nasceram, todo foi feita a vacina, tudo, mas todo lá em Rurópolis. Não tinha como. Inclusive, quando meu filho ia nascer, o primeiro, eu fui morar daqui, parar uns dias na casa do cunhado, 40 quilômetros para lá, que o dia que a minha mulher ficou, que ia parir, como nós falamos aqui, aí pegou um ônibus cedinho e foi para Rurópolis. Ela ganhou um menino no hospital de Rurópolis, que lá tinha o hospital do CESP. E a minha filha nasceu em casa mesmo, com a parteira. Aí Placas começou a crescer, hoje tem hospital, tem médico, tem posto de saúde. Aquele tempo era difícil. Até para comprar alguma coisa tinha que andar 20 quilômetros. Daqui a 20 quilômetros tinha o seu Laurindo, que tinha um comérciozinho. Aí ele vendia lá. A gente ia de bicicleta ou de a pé. O senhor, mesmo dono de terra, dono de 100 hectares de terra, o senhor ainda precisava trabalhar para outras pessoas? O problema é que quando eu fiquei sem condições, aí tu tem a família, tem que arrumar alguma coisa para fazer a feira. Tinha que trabalhar para ajeitar, mas eu sempre plantava no meu lote, mas plantando arroz. E o arroz aqui eu colhia sozinho, até de 300 sacos de arroz. Chega no final da colheita, não sobrava quase nada. Foi tanto que um dia eu falei por isso que eu disse pro senhor, que eu botei essa serralhazinha. Falei pro meu pai ainda naquela época: pai, eu estou desanimado, eu acho que eu vou ter que caçar um jeito de sobreviver, porque não dá aqui na roça. Começaram, naquelas épocas, a derruba, começaram mais proibida. Mas não era tanta pressão. Aí o pai me financiou uma serrariazinha Pica-Pau. Eu não tinha um centavo. Aí fui botando, fui vendendo para exportação, encerrando aqui, e me organizei, graças a Deus, foi o que me levantou. Naquele tempo não tinha muito problema com fiscalização, né? Aí ainda existiam uns mognozinhos finos, não podia serrar na época. Eu serrava e levava para Santarém, vender para exportação. Depois entrei no Cedro, aí eu fiz uma casa boa no meu lote, que eu tinha uma casa do Inca, uma casa velha. E comecei a formar pasto no meu lote, porque a terra mista eu vi que não adiantava plantar outras coisas. Aí quando eu formei o pasto que eu cerquei, que eu tive esse AVC e não ia aguentar muito o sol, mas eu já estava com a pica-pauzinha funcionando, eu peguei e entrei de candidato, como eu falei, né? Ganhei, mas fiquei lá na roça. Só que eu fui político e eu acho, não sei, eu costumo criticar muito os eleitores. Porque eu, na época, eu ganhei para vereador porque o povo me conhecia como tocando futebol, tinha um caminhão velho carregado, pessoal para todo lado, ia para o mato, trazia produto das pessoas para vender, tudo de graça. Aí ganhei, aí trabalhei 4 anos, me candidatei a vereador e eu ganhei de novo com diferença de 6 votos. Eu dediquei minha vida, 4 anos, para a política, e desafio alguém para dizer que teve um probleminha, que graças a Deus, eu não tenho nada o que me arrepender dele. E aí eu vi que eu tinha que cuidar mais da minha vida também. Aí eu fiquei tocando essa serralhazinha, mais serrando para aqui, daí. E aí fui mais 4 anos vereador. Foi quando o Santo candidatou. Aí o nosso partido, que eu era do PPS, quando coligamos com o PT, e porque eu era vereador, eles insistiram até que eu fui ser vice, né? Aí deu certo, nós ganhamos, passei mais 4 anos. Só que aí, depois disso eu candidatei, mas o eleitor, não sei se é só em Placas ou é no Brasil, o eleitor virou bagunça. Eu digo sem medo de ofender ninguém. 70% dos eleitores são danados, se vergonha. Porque 12 anos de político, um cara que não tem um pezinho assim, eu me candidatei a vereador, eu tirei a metade dos votos.
Não cheguei nem na metade, faltou um pouquinho para vereador depois dos 12 anos. Porque eu não aceito comprar ninguém e também não aceito propina para mim. E eu não me dei bem com política. Porque hoje tem vereadores aqui que eu sei que gastam fortuna. A lei não permite. Mas os eleitores que são... Eu culpo os eleitores, não é nem tanto os políticos. Aqui, não sei nos outros lugares, aqui em Placas é complicado. Tem muita gente boa, porque eu tive a metade dos votos que eu tive, só a metade de um vereador, foi de gente boa, porque eu não comprei ninguém. Mas faltou outra metade porque as pessoas iam onde tinha interesse. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco mais ainda sobre suas atividades produtivas, econômicas, né? Então, o senhor se dedicou ao arroz, à pimenta, né? E depois foi lidar com madeira, né? Sim. O senhor falou de uma serraria Pica-Pau. O que é uma serraria Pica-Pau? Serraria Pica-Pau é uma serrinha que serra o dia todo, ela para serrar 1 metro de madeira, 1 metro cúbico, tem que render bem. Ela corta a serra deitada e é bom porque só trabalha uma pessoa ou duas, não precisa. E na época vendia madeira para exportação. Aí, quer dizer que no fim que eu parei de serrar, eu serrava madeira para o pessoal aqui que já tinha essas várias lojas de imóveis, né? Eu serrava para eles, porque a Pica-Pau é uma serra que serra mais bem serrada. Fica bem bitoladinha a madeira. Aí, dava bem. Aí só que minha irmã estava morando no sul, veio passear para cá, eu fiquei uns 4 dias aqui sem ir lá, quando chegou um cara avisando que tinha pegado fogo. Eu vendi o lote e fiquei com a serraria, com o direito de ficar trabalhando. Aí eu fui lá, ela era coberta de madeira, quando eu cheguei lá tinha queimado tudo, não tinha ficado nada. Até o motor queimou tudo. Não queimou o motor, ele esquentou em roda, que eu até dei para um cara da oficina, ele não conseguiu uma peça que prestasse, que ele esquentou que derreteu as peças. Foi um acidente? Foi criminoso? Não, a gente queimava serragem na época. E aí eu queimei, tinha um foguinho numa serragem, assim, e eu não vi, o vento soprou e rodou e veio por uma partezinha, tinha um capinzinho e pulou a faísca e pegou fogo. A serraria tem muita serragem, né? Aí pegou fogo na serraria e quando eu cheguei lá estava só o fogo, não tinha mais. A serraria tem que ter um cuidado diário para que não aconteça nada, é isso? É muito perigoso. Aí em roda desse motor ia ficando serragem, aí lambuço de óleo, aí quando pegou fogo ali, naquela serragem não tinha nem jeito não tinha água que apagasse. E fez aquele fogo tanto em roda daquele motor, é um motor 18, da Yamaha, que ele queimou quase 1 hora em roda, assim, tipo uma lamparina, né, que tem aquele óleo na serragem queimando. Esquentava tudo em roda. Ela podia ficar serrando sem a presença de qualquer pessoa lá? Não, eu sempre tinha que ter uma pessoa, porque quando acabava o fio, demorava aí 15 minutos, 20, dependendo do fio. Quanto mais largo, mais demorava. Aí a gente tem que estar lá, né, para tirar a madeira e botar no monte. Aí... Mas quando pegou fogo não havia ninguém lá para apagar? Não, eu estava parado esses 4 dias que minha irmã tinha chegado a passear aqui no Paraná, e aí ela estava lá só. E o fogo foi rodando por conta, passou por... Estava serrando sozinha? Não estava serrando não, estava parado. Ah, estava parado. Fiquei 4 dias parado. Entendi. E aí queimou, eu desisti. Entendi. Só para avisar o senhor, essa aqui é a professora Lademe, essa professora Luana. Prazer. Elas também estão fazendo parte do projeto, Sim. tá? Elas estão ajudando a fazer as entrevistas. Certo. Só precisou se ausentar um pouquinho, mas também fazem parte, viu? Certo. E Prazer. se vocês quiserem se juntar, ou então eu continuo aqui, tá? Tá bom. Bom, e ainda sobre a atividade madeireira, que tipo de madeira que o senhor lidava? No começo foi com mogno, e depois o mogno foi ficando fraco, e proibiram também, né? Aí o cedro rosa. Na Pica-Pau dava dinheiro, mas essas madeiras macias, né? Depois eu tentei serrar IP, jatobá, mas não compensava para vender para exportação, que é pedido muito difícil. Aí eu fiquei com ela, mesmo serrando madeira para fazer casa aqui na cidade, por aqui, e dava. A partir de quando que o senhor passou a lidar com a atividade madeireira?
Rapaz, eu não tenho a data mesmo, mas eu fiquei com essa serraria a partir de ano 80, começo dos anos 80. O senhor tinha serraria e havia pessoas que forneciam essa madeira para o senhor, ou o senhor que tinha que ir lá na mata, serrar, trazer e... No início eu trabalhei com uns caminhões, uns pessoal que tinha madeira aqui, a gente serrava, eles levavam madeira, eu serrava, nós vendia e dividia, porque eu não tinha caminhão. Aí, com um ano e pouco, que deu bom madeira, eu comprei um caminhãozinho, aí eu ia pro mato, tirava a madeira e trazia, serrava. Aí tinha um cunhado meu da época, ele veio me ajudar a ficar serrando na serraria e eu ia pro mato buscar madeira. Aí arrumava um ajudante, ou então o dono da madeira lá me ajudava a carregar naquela catracona. Era sofrido, mas carregava e ia embora. Vocês colocavam a madeira em cima do caminhão, no caminhão, braço? No braço, com a catraca. E foi uma atividade rentável, muito rentável na época. Foi sofrido, mas valia a pena ganhar dinheiro. Hoje ainda é? Não, hoje tem tanta coisa, né, que não tem, é proibido, não tem que ter manejo, não é fácil não. Quando o senhor mexia, não havia nenhum tipo de fiscalização nem nada? Não, até o pessoal do Ibama passaram uma vez na serraria e eu falei para eles que eu sabia que eu estava sendo irregular na época já. Aí eles disseram, não se preocupa não, nós vamos deixar Eles deixaram uma multa para mim pagar com 30 dias, se eu não me engano era meio salário mínimo. E disseram, e essa sua serraria, se você for legalizar, não compensa. Eles mesmo disseram na época. E aí eu fiquei, passado de vez em quando, vi aquela serraria serrando tão devagarinho que quando você passa numa fita ou num dos pães, vê a produção que dá, e vê uma pica-pauzinha, o cara pensa, isso aí não compensa. Né? Daí não fui multado. Né? Naquele tempo ele levava madeira para Santarém, também no final eu comecei a tirar uma nota do produtor, mas a fiscalização no Pará também é um pouco sacana, que dando uma ponta para eles da Receita, passava. E o senhor precisou fazer esse tipo de coisa para poder lidar com a atividade? No final eu tinha que fazer. Uma pergunta, o senhor falou que mandava madeira para exportação. E isso ia para onde? Eu entregava na Escher, uma serraria que tinha lá, hoje acho que não tem mais. O Escher, hoje o seu Carlos Escher, ele acho que é advogado. Entregava para eles, lá eles preparavam, porque aqui não tinha a destopadeira, porque tinha que destopar ela, ajeitar, empacotar e vender. Eles mandavam para o exterior, eu não sei. Eles vendiam para o exterior, tudo era exportação deles. Depois eu comecei a vender para a Semec, também foi bom, e eles tinham esse negócio, eles tinham a plana, que eles faziam aquela madeirinha, as ripinhas que eles curtiam, eu não sei como é que chama aquilo, botava na estufa e fazia os pacotes, vendia tudo, tipo, era uma empresa grande, e vendiam para exportação. Então, lá em Santarém, a madeira passava por mais algum tipo de beneficiamento? Sim. Eu só serrava, porque ficava bem serrado, e chegar na hora, lá eles iam, botavam naquela circular e ajeitando as pontas nas destopadeiras, deixando bonitinho. Uhum. Isso ia para onde? Lá eles vendiam para a França, para tanto que isso lá. Que eu lembro, tinha um francês uma vez no Oeste que estava mexendo, mas eu não... Só vi ele, me apresentou lá, mas na verdade eu nunca tive contato com esse povo, eu vendia só para eles ali mesmo. Vinham pessoas da Europa, então, até Santarém para poder encomendar madeira, para comprar madeira. Sim. Esse Escher, ele tinha um escritório de importação e exportação? Ele tinha uma serraria lá e tinha um escritório. Ali na Avenida Curaúna, no quilômetro 5, se não me engano. Quais eram os tipos de madeira mais procurada? A principal na época era o molno, depois chegou o cedro, aí vem o ipê, o jatobá, tatajuba, todas essas ripinhas que eu falei que a Semec fazia. No meu caso, que eu queria serrar na pica-pau, eles pediam para me fazer quadrado assim. Chegar lá, eles passavam numa reserva e faziam a ripinha. Da tatajuba, do jatobá, do ipê. Na Europa eles usavam isso para móveis? Isso eu não sei te dizer, não. Então, o senhor nunca foi um vendedor direto de madeiras para a Europa? O senhor sabe que ia para exportação? Só vendia lá para eles beneficiavam o que tinha que fazer mais, destopava, ajeitava, empacotava e eles vendiam. Para o senhor era rentável? Era, sim. Uhum.
Na época, você lembra que deu aquela inflação braba, né? Aí eu vendia baseado no dólar. Tanto que eu assistia o jornal só para ver o valor do dólar. Às vezes eu comecei a melhorar um pouquinho, fui deixando um dinheirinho lá e sempre vendo o valor do dólar. Eu sabia que se o dólar aumentava, o meu dinheiro estava rendendo lá. Não ganhando dinheiro, mas hoje, na época, se eu conseguisse $1.000 lá na serraria, eu estava feliz, que eu estava com dinheiro bom na época. Quem é fraco. Existiam outras serrarias mais modernas por aqui? Aqui em Placas teve. Antes de eu mexer, já teve a serraria do seu Vilmar Ruxa aqui. Uma serraria grande, eles também serravam, vendiam. Até hoje, acho que a serraria está ali, ele disse que tinha vendido, não sei. Mas na época, o Vilmar Ruxa e o Osmar Ruxa, eles tinham essa serraria aqui. Eles serravam muito para lá. E também eles faziam a mesma coisa que eu, vendiam para lá, para Santarém, eles não vendiam direto para lá. Aí hoje já deve ter umas 5, 6 serrarias por aqui, mas hoje está muito difícil porque quem não tem manejo, o Ibama vem e é proibido, né? Tá. Bom, o senhor falou um pouco sobre como é que foi a sua entrada na política, né? Eu quero voltar a esse assunto. Então, o senhor começou primeiro organizando partidas de futebol? Foi aí que o senhor se tornou uma pessoa conhecida? Eu ficando na comunidade, jogando bola e mesmo tirando madeira, as pessoas pediam para trazer um saco de arroz, uma coisa, eu jogava em cima do meu caminhãozinho velho e trazia. E aí fui ficando conhecido. Meu pai, quando morou aqui, ajudava muitas pessoas. Tinha um boi, um Barroso, uma carrocinha, só um boi. Esse boi dele vivia nas colônias emprestado para o pessoal, e o pessoal gostava do meu pai também. Aí foi quando eu entrei que o povo votava nas pessoas. Aí, o dealer, vamos votar no dealer porque o dealer é bom. Vamos votar no dealer porque o seu marido era bom. Aí é assim. Aí foi por aí que eu entrei. Só que uma coisa que eu sou pioneiro, não morando aqui, quando Placas começou, né? Só que essa história de placas que às vezes eu conto que o pessoal invadiram aí, quando nós chegamos, tinha 3 placas aqui no meio da mata aqui. É a divisa de fuso horário, divisa de trecho Taituba-Altamira e outra placa. O nome aqui já chamava placa no meio da mata. Aí quando invadiram aí, ficou um tempo, o INCRA veio na casa do seu Tatá, João Otaviano. Foi o que mais, já é falecido, mas é um cara que faz muita falta aqui, que ajudou muito aqui no início. E o pessoal do INCRA queria saber a ideia de quem? Achar um culpado. Aí ele disse, não, a ideia é nossa. Nós todos que resolvemos. Mas por quê? Aí o final do Tatá falou, eu tenho meus filhos que estão estudando, não lembro, não sei dizer se é Brasília ou São Paulo. Inclusive esse filho dele mora aqui hoje. O Gilson e o Gelson. E eu queria que Placas fosse uma cidade um dia para o filho dos colonos aqui poder fazer sua faculdade aqui, seus estudos aqui. Não sofrer que nem eu estou sofrendo com meus filhos longe. Eu não vou esconder que eu fui para casa assim, meio assim, vendo, falei, cidade nesse mato aí. Eu pensei assim. Aí estavam falando, insistindo, a mulher dele foi e falou, olha, vocês querem achar um culpado? Bota meu nome aí. Fui eu que dei. Aí o cara do INCRA desistiu, os caras calaram. E depois eu fui, no primeiro mandato de prefeito, eu fui vereador. Já depois. E eu no começo não acreditava muito. Quando Placas foi emancipado? Placas foi emancipada, agora já estamos no 7º prefeito. Ela foi emancipada antes de eleger o primeiro prefeito, 3 anos antes. Porque veio um deputado, não sei se vocês chegaram a conhecer, Nicia Ribeiro. Ele veio aqui, ele era um que ajudava muito na região a criar cidades. Assim. E ele falou, olha, se vocês quiserem fazer o plebiscito, agora vocês aproveitem, que vai mudar a lei e hoje vocês votam só o pessoal da região no plebiscito. E se a lei mudar, aí vai ter que ser o município de Santarém todo votado 50% mais um, senão para aprovar. Aí nós decidimos que podia. Aí fez o plebiscito, nós passamos tranquilo aqui, e aí ficamos 3 anos, o município aprovado, mas o pessoal de Santarém não ligaram muito mais para cá, porque abandonaram um pouco, né? Aí com 3 anos é que elegeu o primeiro prefeito. E eu fui eleito vereador, ajudei a fazer a lei orgânica, regimento interno, tudo na época. Uma Câmara de Vereadores. Eu digo, não é porque eu era vereador, tinha 9, mas foi a época de vereadores mais honestos que Placas teve, foi o primeiro e segundo mandato. Não estou dizendo que o pessoal são mas os mais melhores e honestos que se esforçavam. Hoje o vereador tem a diária, na época não tinha jeito, a gente ia de graça, porque
tinha que fazer uma sessão extraordinária, não tinha dinheiro, nós ia igual. O vereador não era remunerado, né? Era remunerado, mas só que... Recebia diárias, mas ele não tinha um salário, né? Tinha. Mas fora a diária, fora o salário, o vereador, todos eles têm a diária para trabalhar. Tem que viajar, tem diária, tem que fazer uma sessão extraordinária, tem diária, é pago. E na época não tinha esse dinheiro, nós ganhava. Na época eu comecei ganhando R$ 375. Não chama salário, chama subsídio. E aí o prefeito chegava e chamava, olha, precisa fazer uma lei, precisa de alguma coisa, a gente reunia e fazia. Não tinha problema. A lei orgânica mesmo, a gente reuniu muitas vezes que não tinha diário. Tinha que fazer sessão extraordinária e não tinha dinheiro. Bom, então, o senhor chegou a participar de organizações religiosas? A vida religiosa aqui, como é que era? Tinha algum pároco, algum padre, uma liderança importante? Quando chegamos aqui, o padre que vinha na região aqui era de Rurópolis ou de Uruará. Não tinha. Aí foi construído, quando a cidade começou a crescer, foi feita a igreja ali. Aí hoje já tem paróquia aqui. Mas, na verdade, não sei quantos anos, mas não faz 10 anos que tem paróquia aqui. Não. Se fizer muito, não tem lembrança, esqueço muitas coisas assim. Bom, então o senhor foi vereador de primeiro mandato e ficou mais outros 3 mandatos? Não, mas no segundo vereador de novo e no terceiro fui vice do Santo Pereira. Ele foi prefeito. 2 vezes vereador e 1 vez vice-prefeito. Inclusive o Santo foi... Aqui, vice-prefeito, quase sempre eles brigam. E eu e o Santo trabalhamos 4 anos, não tenho o que falar dele, somos amigos. Eu gostei muito, o Santo foi um bom prefeito. Gostava dele. Quando o senhor foi eleito vereador primeiro mandato, quais que eram as principais necessidades de placas? Vixe, placa não tinha nada. Não tinha hospital, não tinha nada. Aí, através desse deputado, foi dado entrada. O prefeito queria uns pedidos. Ele falou, faz só 3. Ele pediu um trator de esteira, um hospital. Mas eu não lembro outra coisa. É aí que ele começou a fazer. Esse hospital foi conseguido construir no primeiro mandato. E o trator, não tinha máquina, não tinha nada aqui. Eu cansei de ir para essas travessões, ajudar a fazer uma ponte, uma coisa. Trator alugado, trator de pneu alugado, com um guincho. A dificuldade aqui era grande, não tinha nada. E depois o senhor teve uma experiência como vice-prefeito, né? Sim. E você podia falar um pouco sobre essa época? O que vocês puderam fazer em favor do município quando o senhor foi vice-prefeito? Porque aí o senhor já tinha mais poder, né? O senhor era vice. O que vocês puderam fazer? Vice sempre, no meu caso, sempre eu ajudei muito, porque a gente só reunia. Eu só tenho a falar bem do pessoal do PT, porque eu sou filiado em outro partido, mas qual partido? Hoje eu sou filiado no PSDB. Mas filiei num partido hoje porque hoje eu não quero mais ser político. Só para dizer que eu tenho um vereador amigo ali e pediu para filiar. Eu falei, tá bom, bota meu nome aí. Mas não quero mais ser político. Não vale a pena, no meu caso, mexer com isso. Mas era sofrido na roça. O prefeito às vezes pagava horas de trator. Eu como vereador pegava minha motinha. Eu dei sorte. Com 3 meses que eu fiz um consórcio, tirei uma XLR, uma moto. No consórcio ganhei e fiquei pagando, mas peguei a moto. Aí eu acompanhava, onde ia um trator nas comunidades, eu ia, levava almoço para os tratoristas, falava com os colonos para fazer almoço. E aí fui fazendo um trator e raspando aí, as estradas tudo difícil. Bem difícil na época de vereador. Aí quando o Santo entrou, já conseguiu mais umas máquinas, uma patrola, através do deputado Zé Geraldo, deputado federal, que era na época, ele ajudou muito aqui. O Ayrton tem ajudado. Eu sempre digo, não é que o Ayrton é meu primo, que se ele tivesse errado eu falava uma coisa que eu não devo obrigação para ninguém. Né? Mas ele tem ajudado muita região aqui. É um deputado mais presente. Né? O Zé Geraldo ajudou muito o Santo. A governadora Ana Júlia, para placas, não foi ruim, foi boa. Conseguiu aqui. E a energia era difícil, outros prefeitos deixaram dívida, não tinha como pagar, não tinha como
município inadimplente, né? Mas daí sempre através do deputado, da governadora, o prefeito conseguia alguma coisa. Por que esse nome Placas? Placas é como eu estava falando no início, eu falei que tinha 3 placas aqui no meio da mata, né? Naquele tempo o pessoal já chamava de placas. Aí quando fizeram o processo para emancipar, teve um tal de Palito, acho que é, não lembro o nome dele. Ele fez um processo como Alto Pará. E tinha o processo como placas. Aí esse deputado veio um dia na comunidade e fez uma reunião para a comunidade decidir, porque 2 processos não iam em frente. Aí foi que foi votado, aí decidido que ficou placas. Foi a população que escolheu? Sim. É uma grande parte das pessoas que se reuniram no dia ali, né? Aquele tempo tinha uma associação, uma associação comunitária que tinha aí. Seu Carlito, o finado Carlito era presidente, antes dele eu não lembro bem o nome. O finado Tata foi também. Né? E através da associação reuniu um povo e o deputado chegou e foi decidido na hora que cancelar um processo não ia. As pessoas aqui até hoje se identificam desse nome, gostam desse nome? Eu nunca vi assim o pessoal reclamar, não. Acho que sim, costuma. A gente ia, na época que chegamos aqui, a gente pegava um ônibus para Santarém, chegar lá. Você vai para onde? Eu quero passar para Placas. Placas, naquele tempo, já era o nome, que em 77 que não tinha nada, que era mata. 700 metros de reserva que tinha de mata aí, que era as placas ali no meio. Tanto que no ano de 77, antes de chegar ao final do ano, ainda veio, aqui, não sei se para lá, do fogo simbólico. Todo ano passava aqui. Aí nós jogávamos a bola e viemos esperar o que vinha de Altamira, o time que eu tomava conta, no meio da mata aí, na estrada, né? Mas mata dos 2 lados, esperar ali eles vieram, pararam um tempo ali, botaram um canudo de fogo assim no chão, aí depois nós pegamos aqui, fomos até uma quantia e os times de futebol foram correndo com esse fogo simbólico, no meio da mata, em 77. O que significava esse fogo Eu simbólico? nunca entendi isso, é uma coisa, o que era que fazia, que esse fogo simbólico eles vinham, eles filmavam, tiravam foto naquele tempo. E é pessoal do exército também, né? Eu acho que é alguma coisa do negócio de exército, não sei. Na verdade, eu nunca me informei diretamente por quê. Agora está com uns anos que não está passando, mas passou mais de 10 anos, todo ano eles passavam. E, bom, vivendo aqui em Placas, qual era o tipo de diversão que existia? Havia o futebol, né? Que o senhor esteve muito envolvido, mas havia algum outro tipo das pessoas se entreterem, se divertirem? Não, a principal atração aqui era o futebol, enchia de gente. Aí nas comunidades às vezes faziam, lá no sul fala baile, né? Nós aqui falava festa. Ou faziam um torneio, à noite faziam uma festa. As atividades principais que tinha assim era essa. Tanto que a primeira que eu e meu pai encaramos para fazer ali, teve um alemão que falou que nós contratamos um pessoal, os pioneiros do sul. Eles tocavam música gaúcha, eles eram de Rurópolis. Para vir tocar a festa, ela disse, Dili Marino, ela falava alemã, vão para o banco segunda-feira financiar para pagar o conjunto, que não vai dar. Daí eu falei, não, mas vamos encarar. Aí fizemos um festão, deu lucro para danar. O pessoal foi a maior. O clube era pequeno, era assim de gente, não tinha para cobrar ingresso na hora assim, tinha que ter alguém ajudando, porque a gente querendo entrar quando começou a tocar. E aquele tempo tocava a festa, começava às 9 horas da noite, já 8 e pouco, 9 já estavam tocando. E era uma música tipicamente gaúcha? Esses tocavam mais música e o pessoal gostava. Depois começou a ir mais gente, os jovens começam a gostar mais de outras músicas, agora é diferente um pouco. Carimbó aqui não havia? Não fazia essas festas com carimbó aqui. Não. Pode-se dizer que eu nunca nem dancei carimbó. Aqui na região é difícil. Carimbó é mais nas beiras de rio, para Belém, para Santarém tem carimbó. Mas aqui não. Seu Edilá, bom, tá fazendo 50 anos da Transamazônica, né? E como é que o senhor acha que está a Transamazônica hoje, a região que o senhor vive aqui em particular? Como é que está? O que o senhor acha de hoje, né? Comparando aí com o tempo que o senhor chegou? Melhorou?
sim, melhorou. Melhorou assim, porque na época não tinha hospital, não tinha nada de comércio. Hoje tem tudo, né? Tem município, tem máquina, não pode fazer uma estradona boa, mas sempre está melhorando as estradas, as vicinais. Então melhorou muito, sim. O que você acha de placas hoje? Você acha que ela está bem? Ainda tem muitos desafios? O que precisa melhorar? Placas está num caminho bom, mas ainda tem que ir melhorando, né? Foi uma prefeita hoje, nós temos uma prefeita muito boa aqui. Ela é muito inteligente porque a própria Ayrton tem uma foto logo na saída ali que manda convênio, ela não fica fazendo, pelo menos, o deputado manda um convênio, manda uma emenda, ela vai e divulga. Então, acho que ela é muito inteligente e eu acho que ela é uma boa prefeita. Uhum. Isso ajuda muito, o prefeito ajuda muito. Certo. Para mim, o melhor prefeito que teve até hoje, não desfazendo dos outros, se chama Santo Pereira e a prefeita de hoje. Uhum. Foram os melhores prefeitos do Europa, em sua opinião? Eu acho que sim. Por que o Santo Pereira foi um bom prefeito? É porque quando o Santos assumiu, ele foi um cara aberto. A gente sabe que ele trabalhou, fez o possível na época que tinha por dinheiro, construiu o colégio, construiu até um asfaltinho aqui através da Ana Júlia. E a energia em bairros aí que não tinha, colocou. Foi bem sofrido, mas ele foi bom. Foi o período que o senhor também foi vice-prefeito? Sim. Uhum. E, bom, eu passando aqui pela cidade, né, até a professora Luana que está aqui presente, junto com a Lademe, comentaram que está sendo erguido ali um monumento aos pioneiros, né? Sim, E... Eu nunca me informei diretamente com eles como é. Só que eles tinham colocado uma pedra fundamental, não veio lá, e aí agora cercaram, disse que vai construir. Eu não sei te dizer exatamente como é, mas diz que é para homenagear os pioneiros da região. Qual foi o papel desses pioneiros, dos migrantes aqui para a região? Qual a importância deles aqui para a região? A importância, na maioria, porque eles começaram trabalho de agricultura, e foi os que, não sei como é que fala a palavra, desbravadores, né? Sofreram muito naquele tempo, com dificuldade, mas foram os que iniciaram aqui. E para placas, tem muitos que foram os que incentivaram aqui também a cidade, né? Quando esses migrantes chegaram aqui, não havia nenhum povo antes? Não havia ninguém morando aqui? Não, porque o que diziam uma frase lá que o governo dizia colonizar para não... Eu sei que alguma coisa com medo do povo invadirem aqui. Aí eles abriram a Transamazônica e trouxeram o povo para cá para colonizar, porque a Amazônia aqui era só mata. Tanto que eu vejo falar, não sei dizer, que na época diz que os índios eram perigosos, que quando estava abrindo a estrada era perigoso, o índio. Diz que até colocava um fio elétrico em volta das máquinas para deixar parado, porque senão... Conversa que a gente escuta, né? Mas eu sei que a Transamazônica existe eles começaram antes, mas que colonizou em 72 aqui na região. Eu acho que na região de Medicilândia para lá talvez seja um pouco antes, eu não sei. Eles colocavam fios elétricos em volta das máquinas? O que a gente escuta o pessoal contar, né? Para que finalidade? Isso porque, para que se o índio fosse chegar, eles eram curiosos na época, não conheciam gente. Eles iam subir no trator e tudo e talvez mexer, né? E aí se eles colocassem o cara... As histórias que contam, né? Isso eu não vi. O senhor chegou a ver algum índio do tempo que você veio para cá? Aqui não. Eu conheço muito índio, mas aqui na nossa região não tem. O senhor conhece índio em que região? A gente passando lá, a gente vai em Santarém, vê índio, Itaituba, Altamira. Mas aqui, daqui a 30 quilômetros, tem a linha vermelha, né? Que diz que é área indígena. Mas nunca vi dizer que alguém encontrou um índio nessas matas aqui. Não existe. Existe a Cachoeira Seca, que dá uns 100 e poucos quilômetros, onde tem uma aldeia deles. Cansou de vir o pessoal da FUNAI. Várias vezes eles desciam do helicóptero aqui na frente, não tinha essas pé de manga, e aí eles subia um barco com mantimento e eles iam de helicóptero aqui nesse rumo, assim. Diz que 100 e poucos quilômetros lá na Cachoeira Seca, eles sempre iam para lá, a FUNAI. Mas aqui, por aqui, nessas matas, não.
Acontece de passar algum índio dormir aqui no hotel, algum cacique. Mas só assim mesmo. O que significa o desenvolvimento da Amazônia para o senhor? O desenvolvimento seria muito bom, só que eu não entendo hoje, concordo que não deveria derrubar muita mata, mas deveria ter um incentivo para desenvolver mesmo a Amazônia diferente. A gente só vê falar em países que mandam dinheiro para o Brasil e eles proíbem o povo de trabalhar aqui, mas a gente não vê esse dinheiro. Acho que os políticos tinham que, os graudão lá em cima, não sei quem, se viesse, diz que vem dinheiro da Alemanha, não sei de tanto lugar. Por que eles não investem aqui no povo? O povo poder sobreviver. É proibido derrubar, concordo, porque eu moro aqui há 44 anos e já tem diferença no clima grande por causa que já foi derrubado muito, né? Mas a Amazônia não tem incentivo para o agricultor, para os moradores aqui, nada de governo quase. Isso é proibido. O Ibama vem aqui e simplesmente taca fogo numa casa aí que se entraram, numa máquina, mas dizer assim, o governo vai incentivar com uma verba, uma coisa, não existe. Uma vez falaram que se a gente tivesse uma mata, a gente podia registrar e ia receber uma quantia para manter aquela mata, né? Só foi conversa que o pessoal se inscreveria, mas até hoje nunca aconteceu nada disso. Então aqui na Amazônia, o povo sobreviver tem que plantar o pasto, não tem como sobreviver aqui em um pedacinho de terra. Porque a terra aqui passou um ano, dois, se não tiver técnica mesmo, ela não produz grande coisa, mas essas terras mistas. E o capim, ela produz. Né? Então, aqui tem laticínio, é uma coisa que está sendo bom. Vaca de leite é bom, porque não precisa desmatar tanto, que uma vaca leiteira produz bem. Né? Mas eu não entendo que a Amazônia é só proibido, mas eu digo que isso aí, que a gente vê falar que países que mandaram tantos bilhões, não é nem milhões, lá ninguém fala em para a Amazônia e aqui ninguém sabe, não aparece nada. Senhor Dilar, 50 anos de Transamazônica, né? E para o senhor, o que essa rodovia significa? O que ela representa na sua vida? Ela representa a minha vida toda, né? Porque hoje eu me considero quase paraense porque eu estou aqui morando e que aqui é um lugar muito bom de sobreviver com as pessoas. E que precisava era melhorar, né? Porque entra um governo, faz um pedacinho de asfalto, entra outro, faz outro pedacinho e a Transamazônica é sempre assim, abandonada. Porque melhoraria muito se entrasse um asfalto para a região aqui, né? Às vezes a gente sai, como eu falei, não tem atoleiro, mas se chover, tu chega aí na frente, tem uma carreira atravessada, tu tá preso, não vai. Então, melhoraria muito aqui na nossa região esse asfalto. E até que incentivo a lavoura tem o pessoal que planta cacau, que já tem muito cacau. Dos bancos até que não dá para reclamar. Eu mesmo tenho financiamento aqui. De cacau? Não, no hotel. É FNO também, mas é para construir. Eu tinha o hotel, era baixinho, eu construí, botei energia solar. Uhum. E melhora. Eu acho que melhorando as estradas e os governos olhando mais para cá, melhora muito no futuro, mas eu gosto muito daqui e acho que é um lugar bom de morar. Tem alguma coisa que o senhor faria diferente, né? Se o senhor estivesse chegando aqui hoje, com essa cabeça que o senhor tem alguma coisa que o senhor faria diferente? Não, eu tenho um filho que ele é veterinário, ele mora em Santarém. No caso dele, ele iria mexer com agropecuária, alguma coisa, né? Mas eu, com o meu estudo que eu tenho que ir vivendo assim, eu não sou estudado, nem sei mexer com computador. Uhum. Então eu acho que o meu ramo seria por aqui mesmo, não adianta. Uhum. E diante de tudo que está acontecendo na Amazônia hoje, né, diante da experiência que o senhor teve aqui, né, de quase 50 anos, o senhor, sua família, né, como que o senhor imagina que vai estar a Transamazônica daqui a 50 anos? Aí é difícil de imaginar, né? Mudou tanta coisa desde que eu cheguei para cá, a cabeça das pessoas mudou. Naquele tempo a gente
para se comunicar, dar trabalho. Hoje tem o celular, o computador, comunicação. Eu não sei, mas eu sei que a tecnologia vai aumentando de um jeito que eu não sei nem te dizer o que vai ser daqui a 50 anos. Tomara que seja para o melhor, né? Sempre melhorando. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar nessa entrevista? Porque às vezes tem coisas que o senhor gostaria de falar e que eu não perguntei. E aí, se o senhor quiser deixar uma mensagem para as futuras gerações, o senhor fica à vontade. Pode falar, olhando para aqui. O que eu penso, as futuras gerações, a juventude, teria que estudar o máximo que puder, pela minha experiência. O jeito que eu trabalho até que não me faz muita falta, mas a gente vê que a tecnologia só vai aumentando. A pessoa não estuda, não... aqui vai vivendo como aqui na Amazônia, ou acho que no Brasil. Então o jovem teria que se dedicar mais no estudo e se envolver menos com droga, com bebida, porque a gente vê tanto jovem. Essa semana mesmo morreu um rapaz, 17 anos aí, eu não posso dizer que ele estava pobre, mas bateu uma moto num caminhão e na hora morreu. Então, acho que os jovens têm que ter um pouco mais de controle, estudar e máximo no estudo, porque o que resolve hoje é a pessoa ter estudo, né? Meus filhos, eu falei no meu filho que é veterinário, tem uma filha aqui que é professora. É independente, trabalha tranquilo, vive. E eu vejo jovens aí que vêm querer trabalhar, a gente não tem como empregar todo mundo, mas nem tem como pagar muito, porque a pessoa não tem estudo. Às vezes, hoje mesmo, nós não fomos na igreja porque tem uma menina limpando o hotel e ela não sabe atender lá na frente. Por quê? Porque não estudou. E as pessoas na agricultura tentando melhorar, né? Plantar plantas que seja da região, criar um gadinho, economizar, porque aqui é difícil. Viu? Se você for para a região do sul, vai falar em tanto dinheiro, aqui o dinheiro é difícil. E os governos, se os governos olhar mais para essa região, olhar para as estradas, principal as estradas. Aqui, tendo estrada boa, colonos são de coragem, eles se viram. Perfeito. Tá. É isso. Beleza, muito obrigado pelo seu... Não sei se eu consegui ajudar alguém. Conseguiu sim, com certeza, bastante.